a paz de Jesus esteja conosco. Muitos de nós, talvez por não termos com mais cuidado confrontado os dados que os historiadores têm trazido até nós, imaginamos que a palavra reencarnação fora trazida ao nosso dia a dia por Allan Kardec, o nosso mestre lyonês. E deixamos de consultar os vários documentos que os historiadores têm levantado no sentido de nos mostrar que se a palavra é nova, o conceito é antigo. A ideia da pré-existência do homem, do ser inteligente, antes do seu nascimento, e a continuidade deste homem pensante, individual, com consciência e livre-arbítrio, perfazendo outras encarnações, é visitada, na verdade, por vários pensamentos, por várias correntes filosóficas, ao longo de toda a nossa história, e não seria uma novidade o conceito. A palavra talhada, talvez por Allan Kardec, foi pela primeira vez a que melhor representou a ideia. Mas a ideia está contida fartamente na Bíblia, está contida fartamente em várias outras religiões. Poderíamos citar aqui o hinduísmo, o budismo, crenças orientais com 4.000, 5.000, 6.000 anos de existência, onde a ideia de que nós voltaremos a habitar um corpo numa outra existência sempre foram difundidas. E nós poderíamos também lembrar que já no Egito havia, para aqueles que faziam parte dos iniciados, aqueles que tinham condição e eram escolhidos para conhecerem mais profundamente as crenças, o conceito perfeitamente difundido, mas mesmo para o povo em geral, o culto em relação à existência de uma nova vida era revelado através da mumificação, através da construção das pirâmides, através dos túmulos que eram verdadeiros altares para a posteridade, como que se quisessem deixar esculpido em pedra a sua mensagem, para que hoje nós, passados tantos milhares de anos, ainda nos perguntássemos como fora possível a um povo que vivera 4.000 anos antes de nós construir edifícios cuja nossa engenharia ainda não consegue realizar. Nós gostaríamos de nos debruçar especialmente sobre os ensinos do Cristo em relação a esta crença de que nós já fomos alguém no passado. E aqui nós vamos falar muito desse sentido da reencarnação, de que já fomos alguma outra pessoa. Porque quando nós nos debruçamos sobre os escritos daqueles que não espíritas se dedicam ao levantamento histórico, muitas vezes vão relacionar o conceito da existência de várias encarnações, mais especificamente a discussão de que já tivemos uma existência antes dessa. Vejam que se nós tivemos uma existência antes dessa, necessariamente nós temos mais de uma existência. Então o conceito discutido é sempre a possibilidade de várias encarnações, ou da reencarnação. Mas a miúde nós encontraremos nos estudos mais acadêmicos a discussão expressa da pré-existência de uma vida anteriormente ao nascimento. O que nos contenta no sentido de que a ideia contempla as várias existências. Nós gostaríamos de tomar, para a nossa primeira reflexão, o capítulo 3 do evangelista João, aquele que era o apóstolo mais novo de Jesus, o bem-amado, aquele que se imaginava Jesus tinha um carinho muito especial
e não poderia ser quando se imagina que esse jovem, após 3 anos de apostolado, quando vivenciou, somente ele, os últimos instantes de Jesus, contava apenas com 17 anos de idade. Então esse jovem bem amado, no seu capítulo 3, nos traz uma história que nenhum dos outros evangelistas registrou. E os historiadores têm dito que muito provavelmente, porque essa história nessa história não esteve presente mais ninguém do que os personagens envolvidos, que era Jesus e um homem chamado Nicodemos. Se imagina provavelmente que João ou teve com Jesus um diálogo sobre a conversa, que o inteirou dos acontecimentos, ou muito provavelmente fora ele que recebera o convidado e, por estar presente no local em que se realizou o encontro, registrou o que fora discutido entre os dois. Então diz essa história que João nos conta, que é uma história verdadeira, ocorrida, não se trata de uma parábola de Jesus, se trata de uma descrição de um fato ocorrido com Jesus. Diz o apóstolo João que Jesus fora procurado por um principal entre os judeus, de nome Nicodemos. E o que seria, muito provavelmente, um principal entre os judeus? Muito provavelmente, João queria se referir àqueles homens que constituíam o Sinédrio, que era o tribunal de referência entre os judeus. Os judeus nunca dividiram a lei civil da lei religiosa. A lei para o povo judeu, cuja tradição ainda nos inspira, sempre foi a lei de Deus. Então não haveria necessidade de uma lei civil. E para que os casos que não fossem resolvidos no dia a dia tivessem uma solução, tinham por tradição eleger 72 pessoas principais entre os judeus, para que pudesse julgar as questões que não tiveram solução em outros tribunais, porque haviam em cada povoação menor, havia os pequenos sinédrios, que não necessariamente tinham a mesma quantidade de pessoas. E esses 72 pessoas, divididas em 3 classes, os anciãos, que eram reconhecidos por suas sabedorias, os sacerdotes, que faziam da sua vida o estudo e o ensinamento das Escrituras, e os doutores da lei, que se dedicavam durante anos a aprender as minúcias dos livros do Antigo Testamento e a interpretá-los à luz de diversas nuances. Esses, então, eram alguns também escolhidos para fazer parte desse sinédrio. Se imagina, então, que Nicodemos era uma dessas autoridades dentro do povo. E Nicodemos, então, procura Jesus, muito provavelmente num lugar discreto, desejando não ser confundido como um seguidor, porque até então Jesus não era reconhecido pelo povo judeu, como não fora em vida durante a sua existência. Era sim um homem que pregava alguma coisa que divergia em muitas nuances do que era defendido de um modo geral pela religião, que eram os ensinamentos de Moisés. Moisés, com a dureza da lei, para que conseguisse manter unido um povo durante 40 anos no deserto em marcha. E Jesus falando do perdão, de amar os inimigos. Então era uma doutrina que renovava tanto o espírito da crença do Deus único, que a princípio não fora entendida por aqueles que tinham a alma mais endurecida, e fora necessário tempo para que essa doutrina fosse ganhando os corações. E esse homem, então, não desejando ser identificado como um seguidor de Jesus, o procura em particular, e estando com ele diz: Senhor, eu reconheço a sua autoridade, reconheço que o seu poder só pode vir de Deus, pois que se não fosse verdade, não conseguirias realizar os milagres que realiza. E venho falar-lhe no sentido de obter contigo uma resposta à minha grande indagação. Pergunto-vos, o que é necessário para entrar no reino dos céus? E aqui é preciso que nós façamos um novo parêntese para entender essa passagem.
O reino dos céus era um conceito novo para os judeus. Jesus Cristo, o Messias, o Rabi, o Rei, estava prometido nas Escrituras há mais de 1000 anos, que se falava que viria entre esse povo aquele que seria o Rei dos judeus, aquele que seria o Messias. E a impressão que nós, talvez reencarnados naquele povo, dentro da nossa ignorância guardávamos, era talvez um novo Moisés. Porque Moisés, quando veio enviado por Deus, ele prometeu àquele povo que estava sob jugo, escravizado pelos egípcios, uma terra prometida, que nada mais era do que um pedaço de solo, nada mais era do que uma casa para morar. E então, quando se falava no Rabi, quando se falava no Messias, a ideia única que nós conseguimos ter naquela época é que novamente Deus estava nos prometendo um lugar para morar, livre da escravidão, livre do domínio. Qual era a realidade dos judeus à época de Jesus? O domínio do Império Romano. Novamente, os judeus pagavam pesados impostos à custa de sofrimento, de sacrifício para uma outra nação. Então, quando o Messias era anunciado, o que nós imaginávamos, porque nós provavelmente estávamos lá reencarnados também, é que viria um novo Moisés e nos daria um lugar para morar. E Jesus vem com um conceito novo, o reino dos céus, o reino de Deus. E as pessoas não entendiam que reino seria esse. Não entendiam a possibilidade de que esse reino não fosse alguma coisa física, mas alguma coisa que não tinha delimitação geográfica. Não era uma nova terra para morar aqui sobre o nosso orbe. Jesus falava de uma terra que não estava aqui, que seria conquistada quando estivéssemos em espírito. Então a ideia era vaga, era de difícil entendimento. Por isso mesmo o povo tinha dificuldade de entender as promessas de Jesus. E esse homem, embora pertencesse ao Sinédrio, ouvindo falar dos milagres e se encantando com a mensagem de Jesus, e sabendo que havia então uma terra prometida, que era agora o reino dos céus, desejava saber o que ele deveria fazer para então conseguir conquistar essa situação de entrar nesse reino de céus. E Jesus então lhe responde: amém, amém. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. As palavras são claras, límpidas. Nós poderemos talvez consultar a tradução do nosso irmão espírita, Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, tradução do grego para o português, uma das poucas traduções diretas do grego que temos hoje disponível na língua portuguesa. Nós podemos talvez pegar qualquer outra Bíblia, de qualquer outro credo, uma tradução provavelmente que será da língua holandesa, do holandês, que veio do grego, depois para o português. E nós abriremos no capítulo 3 de João, e em todas as traduções dirá: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. As palavras são claras. Nicodemos, surpreendido com a resposta de Jesus, e entendendo as palavras limpas, concretas que Jesus emprega, diz assim: mas como pode um homem nascer já sendo velho? Porventura pode entrar de novo no ventre da própria mãe e nascer de novo? Há alguma dificuldade de nós entendermos que Jesus está falando do nascimento da criança que vem do ventre da mãe, se até Nicodemos entendeu que Jesus está falando disso? Até Nicodemos ficou surpreso com esse conceito. Como poderia? Como seria possível a pessoa velha entrar de novo no ventre e então renascer? Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne
é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes com o que eu te digo. É necessário nascer de novo. Jesus usa o termo primeiro água e Espírito. E depois carne e Espírito. Allan Kardec usa o princípio material, o fluido cósmico universal e o princípio intelectual, o Espírito, para designar as duas naturezas, a trindade universal, Deus o Criador e suas duas criações. Aquela época, imaginava-se que tudo tinha origem na água. A própria Gênesis, se manuseada, o livro mais antigo dos judeus, se nós manusearmos, falará que o mundo foi criado da água, que Deus criou da água todos os elementos. Então se imaginava que a matéria elementar, a matéria primeira que deu origem a tudo é a água. E por isso, a água e o Espírito, que é fácil para nós entendermos. E depois, para não deixar dúvidas que existem dois elementos, ainda diz o que é carne, e o que é espírito. E era necessária essa explicação para que Nicodemos tivesse a percepção que o que tinha que nascer de novo não era carne, não era água, não era o princípio universal. Porque não é ele que é inteligente, não é ele que guarda as conquistas do seu livre-arbítrio. Não é ele que tem a consciência de saber o que é certo e o que é errado. Nicodemos precisava entender, como todos nós agora entendemos, que nós não somos essa matéria física que observamos. Essa matéria perece, volta à origem, se transforma, como todos os cientistas têm afirmado. O que se preserva, se mantém e nasce de novo é o nosso princípio espiritual. É a nossa parte intelectualizada. É a parte que pensa. É a parte que conquista, que domina, que cria habilidade, que se desenvolve. Essa precisa renascer de novo. E então, Jesus Cristo, para deixar mais claro para aquele homem, que era um homem culto, coisa incomum na época, a maioria das pessoas eram totalmente analfabetas. Os idiomas falados à época de Jesus eram extremamente pobres. Por isso nós temos algumas traduções que dizem que um camelo, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a palavra corda era a mesma palavra que designava o camelo. Porque ninguém imaginaria um camelo passando um buraco de agulha. Nós imaginaríamos a dificuldade de uma linha mais grossa, uma corda passando numa agulha. Seria mais lógico nós imaginarmos isso, né? Então é mais difícil colocar uma corda mais grossa no buraco da agulha. Por mais que a agulha, como era o caso na época, fosse uma agulha bem mais medieval, com um buraco bem maior para passar essa corda. Porque as costuras não eram refinadas como são as de hoje. As costuras eram de peles. Então não exigia o acabamento que hoje nós temos dado às nossas costuras. Então, por essa pobreza do idioma, do entendimento, para que esse homem mais letrado entendesse, Jesus acrescenta aos seus ensinamentos: o Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo? Que aquele que reencarna no corpo, embora a gente saiba de onde é que saiu o corpo, não era a confusão de Nicodemos, tem que entrar de novo no ventre da mãe? Para ele estava claro de onde é que saía a carne, de onde saía o princípio material. Agora ele precisava entender o outro conceito, de onde saiu o Espírito. E então Jesus compara ao vento, que nós sabemos que quando está ventando, mas a gente não sabe de onde veio. Será que veio de Itapema? Será que veio lá de Bombinhas? Ou veio de Florianópolis? Não sabemos. O Espírito também não. Nós recebemos como nossos filhos. Nós chegamos a dizer, é tão parecido com o pai, tão parecido com a mãe. Fisicamente. Porque a gente não sabe de onde veio aquele Espírito que aporta ao nosso lar.
nem dos compromissos ou dos liames que nos tornaram parte da mesma família. Era esse o ensinamento contido naquilo que Jesus queria ensinar. E eu imagino que a essa altura Nicodemos estava bem confuso. E ele pergunta, mas como pode ser isso, Senhor? É o homem letrado da época, ignorante na frente de um espírito crístico. E Jesus novamente lhe diz, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Como quem diz, isso aí já deveria ser do teu domínio. Já deveria teres alguma noção. Porque não era uma ideia que não existisse. Se fosse uma ideia totalmente nova, Jesus então explicaria, não diria, mas tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se ele disse, é porque um mestre em Israel já poderia ter absorvido essa ideia em outras culturas, com outras pessoas, na sua própria tradição talvez, e certamente nas Escrituras, que já continham informações para nós entendermos o conceito da vida anterior a essa vida. Em verdade, Jesus continua, te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e vós recebeis o nosso testemunho. Jesus ensina aquilo que ele sabe, aquilo que ele já testemunhou. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me crês, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aí Jesus dá já aquele puxão de orelha, já adivinhando tudo que vem depois, né? Ou eu falo das coisas aqui que acontecem nesse mundo, vocês não me entendem. Como é que vocês vão entender então das coisas que eu vou falar, que são as coisas espirituais? Esse alerta para Nicodemos, como eu disse, pode ser relativo à falta de atenção que Nicodemos, como doutor da lei, ou como ancião talvez, tivesse deixado de ter ao ler com mais propriedade as Escrituras. E é por isso que nós vamos citar algumas coisas que estão contidas nas Escrituras, nos escritos sagrados, que para nós entendermos o Antigo Testamento, ele é todo trazido por todas as religiões cristãs dos judeus. Quando nós falamos no Antigo Testamento, nós falamos nos livros sagrados que os judeus, o único povo que acreditava em um único Deus à época de Jesus, tinha como tradição, porque os outros povos eram politeístas. Acreditavam em Júpiter, em Minerva, acreditavam no rei Sol, no rei Lua, acreditavam na existência de seres, de deuses que estavam na própria natureza. O povo judeu é que tinha a tradição, por seus profetas, da certeza de que havia só um Deus. E nós, quando nos debruçamos sobre o Antigo Testamento, nos debruçamos sobre essa cultura judaica que nós incorporamos para efeito de estudo ao cristianismo a partir de Jesus. E o Novo Testamento é os ensinamentos de Jesus, ou a partir de Jesus. Desses ensinos cristãos, um dos livros mais antigos é o livro de Jó, que muitas vezes nós vamos ver abreviado e achar que é João, mas não é João. Por isso muitas vezes é abreviado como Jobe. Não se sabe muito ao certo hoje, os historiadores, quem é esse personagem. Mas imagina-se que ele teria sido a 5ª geração depois de Abraão. Abraão é aquele que construiu o povo, reunindo 12 tribos, o povo hebreu. E este Jó escreveu um livro. E nesse livro, de muitas traduções, e nós precisamos entender a complexidade e a dificuldade do ensino muitas vezes ser estudado, porque as traduções diferem, ou porque a tradução apresenta palavras novas para transpor de um idioma para outro. Então, numa tradução, que eu gostaria que a gente se debruçasse hoje, que está contida no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, lá está a tradução da versão da igreja grega. E o que Jó teria dito nesse livro que é o mais antigo do povo judeu? Diz assim: quando o homem está morto, vive sempre.
Então ele já disse que a gente não morre. E ele continua: findando-se os dias da minha existência, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, se Nicodemos tivesse se debruçado com mais cuidado sobre os próprios ensinos que lhe cabia estudar, ele teria encontrado essas palavras escritas no livro de Job. E quando nós falamos ao tempo de Jesus, os escritos dos discípulos estão cheios de situações que nos permitem entender e ter certeza que Jesus pregava a reencarnação. Por exemplo, Marcos e Lucas fazem uma transcrição a respeito do Herodes, né? O rei à época de Jesus, quando ele já estava adulto, filho do primeiro Herodes o Grande. Então, vamos tomar, por exemplo, Marcos no capítulo 6, quando ele diz assim: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome já se tornara célebre. E Herodes dizia: João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres se opera nele? Como é que Herodes ia achar que João Batista era o mesmo Jesus? Já existia a ideia de que alguém poderia voltar à vida, pelo menos, ainda que distorcida. Continua a descrição de Marcos. Uns afirmavam: é Elias. Elias é um profeta judeu que viveu 900 anos antes de Cristo. Outros diziam: é um profeta como outro qualquer. Fazia 400 anos que os judeus não tinham profeta. O último profeta antes de Jesus é Malaquias, 400 anos antes. Então os que pensavam que era Elias, pensavam que era uma pessoa que viveu 900 anos antes, que agora era Jesus. E aqueles que achavam que era um outro profeta, no mínimo 400 anos antes ele teria vivido. Se isso foi suficiente para Marcos e Lucas redigir, é que essa ideia existia. Esse conceito existia. Herodes, ouvindo tudo isso, disse: é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Há uma confusão em relação aos pensamentos da época, porque muitas vezes se confunde esse conceito do renascimento, que Jesus explicou claramente para Herodes, com o conceito de ressurreição, do fato, por exemplo, que aconteceu com Jesus, que retornou entre nós mais 40 dias após a sua crucificação. Hoje o Espiritismo é farto em casos de espíritos encarnados que aparecem, que se materializam e convivem conosco. Então, muito provavelmente, esse foi o acontecimento com Jesus. Também não podemos, de maneira nenhuma, confundir o que a época de Jesus foram as curas que Jesus realizou. Por exemplo, no caso de Lázaro, irmão de Maria e Marta, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, que eram casos de mortes aparentes recentes, em que Jesus, ao se dirigir ao local, dizia: por que temes? Ele não morreu. Jesus deixava claro: ele não morreu. Então, coube ao tempo nós trazer o conhecimento da letargia, a morte aparente, das pessoas que ficam sem movimento, diminuem os sinais vitais, que não percebem, inclusive, ao seu redor o que está acontecendo, mas passado o primeiro instante, naturalmente, voltam à vida. Então, esses casos não é a mesma coisa que reencarnação, porque o próprio Cristo dizia: não se preocupe, eu vou curar, ele está vivo, não morreu ainda. E isso são fatos hoje explicados pela ciência, a letargia. O caso de Jesus, facilmente explicado hoje pelo Espiritismo, a aparição de espíritos que são tocados, que são vistos. Não era esse o conhecimento que Jesus estava abordando e não é esse conceito que nós vimos nesses outros fatos. Vamos ver um outro caso. Vindo Jesus, esse aqui também está narrado no Novo Testamento, está em Mateus capítulo 16. Vindo Jesus dos lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho de Deus? Quem os homens diziam que era Jesus? Os apóstolos então ofereceram a seguinte resposta: uns dizem que é João Batista. João Batista ainda estava encarnado nessa ocasião, né? Mas outros que é Elias. Volta a Elias, 900 anos antes de Jesus, né?
E outro Jeremias, também muito anterior a Jesus. Ou algum dos profetas, no mínimo 400 anos antes. E vós quem dizeis? Então, continua a exposição do evangelista, dizendo que Pedro se inspirou e disse, vós sois o Filho de Deus. E ele diz, então, não é a carne que vos revelou, mas sim meu Pai que estás no céu. Essa passagem é bastante conhecida também. Poderíamos também pegar Mateus capítulo 17, e os profetas chegam para Jesus, depois da transfiguração, e perguntam, mestre, por que dizem os escribas, as pessoas que escreviam os livros sagrados, faziam cópias, não existia xerox, né? Então as cópias eram à mão. Os escribas eram as pessoas que eram alfabetizadas, que faziam essas cópias desses livros antigos, que aliás é importante se diga, o alfabeto dos judeus, a mais das vezes não tinham vogais, e as palavras eram escritas emendadas. Então era uma palavra atrás da outra, assim, corrido, a gente tinha que ficar ali quebrando a cabeça para entender o que foi escrito. Então ele pergunta, os apóstolos perguntam a Jesus, por que os escribas dizem, ou seja, por que está escrito no Velho Testamento, que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus disse, é preciso que Elias venha primeiro, ele já veio, e vós não o reconheceis, e fizeram mal com ele como farão ao Filho do Homem. Então aí diz no final da transcrição do evangelista, é o evangelista que diz, então compreenderam os discípulos que Jesus falava de João Batista. Se os discípulos de Jesus, que eram aqueles que tinham mais condição de entender o que Jesus estava ensinando, entenderam que Jesus disse para eles que o Elias já voltou e que o Elias era o João Batista, então o mesmo Espírito que viveu 900 anos antes, viveu novamente como João Batista. Quem era Elias? Elias era um profeta que viveu na época mais difícil para as tribos de Judá, mais difícil para esse povo judeu. As tribos se dividiram, 10 para um lado, 2 para o outro. O que nós conheceremos depois em Jesus como Galiléia e Samaria, ficaram ao norte, receberam o nome de Reino de Israel. Aqueles que ficaram onde estava Jerusalém, que a época de Jesus se chamará Judéia, formaram o Reino de Judá. Nesse Reino de Judá permaneceu a tradição dos judeus. Mas nessa parte maior, onde estavam a maior parte das tribos, nesse reino que chamava-se à época Reino de Israel, um rei, querendo evitar as guerras com um povo que era próximo, que eram os filisteus, conseguiu realizar o casamento do seu filho com a filha do rei da outra tribo, para que se evitasse então no futuro, o povo era Fenícia, para que no futuro não houvesse invasão da Fenícia sobre o seu povo. Ocorre que a filha do rei da Fenícia era uma sacerdotisa de um outro deus, o deus Baal. Então o que ocorre? Logo que o filho toma a ascensão ao trono, o pai desencarna, Acabe então o filho, sobe ao trono com a rainha, que não era monoteísta, que não acreditava no Deus único. E começam até mesmo dentro do palácio as oferendas e os sacrifícios para esse novo rei, o que bota o povo em polvorosa. É nesse momento que esse profeta Elias é chamado pelo Senhor para prestar seu testemunho. E ele então vai até o rei e diz, a partir de agora aqui não chove mais. Vejam como há similaridade com Moisés. E por 3 anos não chove mais. Ele diz, nem orvalho haverá. Uma seca absoluta. Os animais morrendo, as pessoas com sede. O povo só vive por procurar água. E passado 3 anos ele faz um desafio, então, ao rei. Constrói-se 2 altares. Levam-se 900 sacerdotes, metade de cada divindade. 500 sacerdotes de Baal e mais 400 de outro também que era adorado. E eles dizem assim, faça o Deus de vocês botar fogo,
nesse sacrifício uma pilha de madeira, uma fogueira com bezerro em cima. E aí os sacerdotes desses outros deuses ficam ali o dia inteiro rezando para ver se conseguem que o Deus bote fogo na. E não consegue até o final do dia. Né? Dizem as escrituras que eles se cortam. O povo judeu proibiu o sacrifício humano, com sangue humano. Eles se cortam para ver se o Deus atende o chamado deles. Nada acontece. Aí então, o nosso profeta diz: agora eu vou pedir ao meu Senhor que bote fogo. E daí ele diz: molhem primeiro a oferenda. E aí as pessoas molham a fogueira, molham o bezerro que está ali. E depois ele dizia: agora queime. E obviamente a fogueira incendeia. Dizem as escrituras: queima-se até a pedra onde foi construído o altar. E ele dizia: então agora chova. Esse é o Elias. Por isso o Elias é de tamanha importância para esse povo. E dizem as escrituras que ele não morre, ele ascende ao céu. O que para nós espíritas, que acreditamos que o milagre não existe, é fácil nós entendermos que o que foi visto subindo o céu não foi a carne nem a água, né? Foi o Espírito, né? Desse Espírito com a luminosidade talvez muito grande. E esse mesmo Espírito é chamado por Jesus a comparecer novamente a serviço do Senhor como sendo precursor de Jesus. E esse homem que mandou matar todos os sacerdotes que não conseguiram colocar fogo sobre aquela oferenda, tem então nessa encarnação como provação a situação de ser degolado pelo próprio imperador, a pedido da sua enteada, que lhe pediu a cabeça de João Batista, após uma dança em que ele diz: te dou o que quiser, pode me pedir até meu reino. E como João Batista gritava em praça pública contra o imperador, que casou com a filha do irmão, que já tinha sido casada com outro irmão, então aquela que era a esposa, né, que ele tantas vezes dissera que estava em pecado, diz: filha, pede a cabeça do João Batista. E ele então dá cumprimento à lei de Deus. Ele matou tantos degolados, também perde a cabeça. Então, se realmente esse povo acreditava na possibilidade, e nós todos acreditamos em Jesus, que Elias é João Batista, nós estamos falando de 900 anos. Nós estamos falando de uma pré-existência na vida de João Batista. Nós estamos falando que João Batista já teve existências anteriores, aprendizados, já esteve a serviço do Senhor, já foi experimentado, já ganhara méritos pelas suas atuações anteriores. E por isso mesmo é convidado para ser o precursor. Aquele que vai às praças e anuncia: é chegado o dia do Senhor. Prepare-se. Confesse os seus pecados em praça pública para arrepender-vos. E depois mergulhava as pessoas no rio como uma simbologia de que a partir dali, lavadas na alma, não deveriam mais pecar até que o Mestre estivesse com elas. Então a ideia da ressurreição começa a nos aparecer como uma coisa muito mais presente. A ideia da reencarnação, que muitas vezes é confundida, e que muitas vezes provavelmente representou a mesma coisa para esse povo que não tinha um vocabulário tão rebuscado. E nós começamos a entender que Kardec simplesmente sistematizou o conhecimento. Simplesmente nos elucidou os pontos que não estavam esclarecidos. Porque a mensagem que o Espiritismo nos traz não é nova. A mensagem é o esclarecimento sobre a mensagem que Jesus já trouxe. E se o Espiritismo tem aspectos filosóficos e científicos, como tem, o Mestre também tinha. O Mestre também falava de uma filosofia profunda que nós não entendemos, de uma ciência que estamos muito longe de entender, de dominar, mas uma doutrina que ele resumiu com poucas palavras, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos fiz. Fazeis aos outros o que gostariam que
os outros fizessem para você. Nos dando condição de avançar com rápidas passadas para uma nova interpretação. O Livro dos Espíritos nos diz assim: é necessário o desenvolvimento intelectual para que haja moral. O fruto não nasce antes da flor. Então era preciso que nós entendêssemos a justiça divina, entendêssemos as leis de Deus, as leis naturais que são estudadas pela física, pela botânica, pela química, pela fisiologia, para que nós não tivesse dúvida do futuro. E agora o convite é, nascida a primeira flor, é que nós possamos começar a dar frutos. E que conscientes de que a vida não termina no túmulo, e conscientes de que a lei não falha, e conscientes que com nossa vontade ou sem, nós seremos conduzidos à perfeição, nós então podemos deixar de ser rebeldes e preguiçosos, para nos entregarmos à vontade de Deus, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.